Olá! Na semana de 20 a 25 de novembro, veremos nos GPs da PIPPG o estudo com o tema A Festa de Casamento. Nós vimos nos estudos anteriores que Jesus veio a esse mundo devido à condição arruinada que esse mundo se encontra. Particularmente no estudo dessa semana, então nós veremos como as coisas podem ser endireitadas, isto é, como Jesus veio fazer exatamente isto. Então, o encontro dessa semana, dentro do livro de Tim Keller, Encontros com Jesus, o encontro dessa semana envolve uma festa de casamento. Maria, mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos, eles foram convidados para um casamento na cidade de Caná da Galileia. E, de repente, talvez nos primeiros dias, acontece uma espécie de catástrofe social, que acabou o vinho naquela festa de casamento. Naquela cultura, acabar o vinho significava literalmente acabar a festa, porque acabaria a alegria, acabaria realmente toda a razão, né, de a festa continuar. Para a gente talvez entender o que representaria hoje numa festa de casamento de cristãos, talvez se a gente pensar, acabou a comida e metade dos convidados ainda estava para se servir. Literalmente, seria um vexame, uma catástrofe, né, para os noivos, para os familiares dos noivos. Né? E nesse contexto, então, quando Maria fica sabendo que tinha acabado o vinho, ela vai e fala com Jesus, transmite essa informação para Jesus. E Jesus, de uma forma talvez até fria, que a gente tem alguma dificuldade de entender, responde para ela de uma forma enigmática e, como eu disse, fria, mulher, o que tenho eu contigo? Então, vamos entender o que significa isso, o que passava pela cabeça de Jesus quando ele responde dessa forma, a partir desse pedido de Maria. Mas quando Jesus responde dessa forma fria e talvez enigmática, Maria não fica chateada, ela simplesmente diz para os ajudantes, façam tudo o que Jesus mandar. Na sequência, Jesus ordena para os atendentes que enchessem de água as talhas que eram usadas para os rituais de purificação dos judeus. E essas talhas eram usadas, então, no processo de limpeza física, né, que dentro do ritual dos judeus, né, era necessário essa purificação física, representando uma purificação espiritual para que houvesse o devido culto a Deus. Então, na verdade, dentro dessas talhas, normalmente a gente tinha água suja, porque exatamente para a purificação física. E então Jesus manda os atendentes encherem essas talhas, grandes talhas de 80 a 100 litros, encherem de água. E após eles encherem, então o mestre de cerimônia, o responsável pela festa, prova o vinho que estava nessas talhas agora. E sem entender o que estava acontecendo, esse mestre de cerimônia chama o noivo e diz, puxa, normalmente se serve o melhor vinho no começo. E depois, quando já se bebeu muito, né, os convidados já beberam bastante, se serve o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho, né, para o final, né, ao invés de servir logo no início. E então nós vemos, esse foi o primeiro milagre de Jesus, né, foi realmente transformar a água em vinho numa festa de casamento. E de forma surpreendente, não havia ninguém morrendo, não havia ninguém necessitado de expulsão de demônios, né? Mas Jesus optou por realizar o seu primeiro sinal, né? O seu primeiro milagre, que foi chamado de sinal, numa festa de casamento, para restaurar a alegria, né, que iria acabar com o término do vinho. E de forma surpreendente, então, né, a gente vê esse primeiro milagre. Por que será que Jesus escolheu uma festa de casamento onde, né, um milagre relativamente secundário, transformar a água em vinho, né, porque acabou o vinho, um descuido social talvez, né, por que Jesus escolheu essa situação para fazer o seu primeiro milagre? Tim Keller diz que quando Jesus transforma a água em vinho, na verdade ele está querendo dizer
que Ele é o verdadeiro mestre de cerimônia do banquete, que Ele é o Senhor da festa. É Ele que garante de fato a alegria, que restaura a alegria que havia acabado. Então essa é a grande mensagem que Jesus está passando nesta situação desse milagre. Em Isaías 25 é dito que o Senhor dos Exércitos dará um rico banquete, com vinhos envelhecidos, com comidas especiais. E também a Bíblia diz que haverá um dia que a morte será aniquilada para sempre e que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, restaurando a alegria, Ele está dizendo exatamente isso, que Ele é o Senhor da festa, é Ele quem, no final, trará toda a alegria, restaurará toda a alegria perdida em função do pecado, daquilo que realmente arruinou toda a humanidade. Mas Jesus veio para consertar isso, para restaurar essa alegria, uma alegria plena, que não terá fim. O judaísmo do Antigo Testamento tinha diversos ritos e regulamentos, representando a necessidade da purificação física, mas que indicava a necessidade da purificação espiritual. Porque Deus, sendo santo, perfeito, e o ser humano, nós, falhos, limitados, pecadores, o ser humano não podia entrar na presença de Deus de qualquer forma. Precisava desta purificação. E quando Jesus usa as talhas de purificação, onde normalmente tinha água suja nessas talhas, exatamente porque era a purificação física, Jesus está demonstrando que não há pecador grande o suficiente para que não possa ser transformado na sua essência, né, de água suja para o melhor vinho. E quando Jesus usa essas talhas, ele está representando que ele de fato cumpriu toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, né, que ele é o cumprimento perfeito dessa lei, pagando com a sua vida, com o seu sangue, né, o preço pela purificação, na verdade, pela nossa salvação. Então é isso que Jesus está indicando. Voltando à questão da resposta que Jesus deu para sua mãe de forma enigmática, quando ela pede ajuda, né, para resolver esse problema da falta de vinho, Jesus diz: mulher, que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas na sequência Jesus então ordena que os atendentes fossem buscar água e enchessem as talhas. Mas o que representa esse termo? Não é chegada a minha hora. É realmente uma resposta enigmática. Mas Tim Keller dá uma explicação muito interessante. Ele vai dizer que provavelmente o que passava na cabeça de Jesus, quando Maria fala que acabou o vinho, e Jesus responde: ainda não é chegada a minha hora. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver várias vezes Jesus se referindo à minha hora, a hora dele, como a hora da sua morte, onde o seu sangue seria derramado, né, para o perdão dos pecados de todo ser humano que realmente confiasse a sua vida nele. Então, a hora que Jesus está se referindo, quando ele fala ainda não é chegada a minha hora, é porque realmente ele está querendo dizer: mulher, ainda não estou pronto para morrer, não é chegada a minha hora, porque o vinho simbolizava exatamente o sangue de Jesus. E vemos que exatamente como é que Jesus veio restaurar todas as coisas, restaurar a alegria, né, através do preço que ele pagou na cruz, derramando o seu sangue, um sangue inocente, em prol dos pecadores, daqueles que mereciam sim pagar pelos pecados. Mas Jesus, então, quando ele fala não é chegada a minha hora, exatamente está representando isto, né? É que aquele vinho simbolizava exatamente o sangue de Jesus, né? E haveria um dia, uma hora, onde o sangue de Jesus seria derramado, e através desse sangue derramado haveria a possibilidade da restauração plena da felicidade, da alegria para todos aqueles que estavam escravizados pelo pecado. Normalmente, as pessoas não gostam muito de ouvir isto, mas a verdade é, todo ser humano está manchado pelo pecado. E por isso, todo ser humano, como diz a Bíblia,
né, precisa da purificação. E essa purificação só é possível através exatamente de Jesus, que veio derramar o seu sangue em prol de todo o ser humano que confia a sua vida nele. Então não é agradável, mas somos pecadores, absolutamente necessitados dessa purificação espiritual que só Jesus pode nos conceder. Mas voltando ao assunto, por que será que Jesus escolheu uma festa de casamento para o seu primeiro milagre, que foi chamado de um sinal? Sinal é algo simbólico e exatamente indicou quem era Jesus e o que ele veio fazer. Então, Tim Keller coloca outra observação muito interessante. Por que será que Jesus escolheu, então, a festa de casamento? No Novo Testamento, a gente vê Deus, né, se referindo a nós, a sua igreja, como o corpo de Cristo. E nós como a noiva, e Jesus como o noivo. Então, é muito simbólico desse relacionamento que Deus quer ter conosco. Não simplesmente de um rei com seus súditos, mas de um noivo se relacionando com a sua noiva amada, que ele é capaz de dar a sua vida por ela. Então, uma festa de casamento representa muito exatamente de qual é o sentimento, de como Deus nos vê e o que ele é capaz de fazer por aqueles a quem ama. Então, essa festa de casamento representa exatamente isso, o quanto a noiva é amada pelo noivo. E estamos falando de encontros com Jesus. E esse encontro é um encontro pessoal, não só como a igreja, que é o corpo de Cristo, todo o conjunto dos salvos, mas é um encontro pessoal. Você já teve esse encontro com Jesus? Você já experimentou o amor desse noivo, que é capaz de fazer loucuras, como em se entregar, de doar o seu sangue, de morrer numa cruz por você. E não há nada que você possa fazer para ser mais amado por Deus, por Jesus. Sim, se você quiser agradar o coração de Deus, o coração de Jesus, tem muito que você pode fazer. Mas não há nada mais que você possa fazer para que Ele te ame mais, porque Ele te amou enquanto você e eu éramos inimigos dEle. E, portanto, você é amado por Deus de uma forma extremamente especial. E você precisa, a cada dia, em cada momento, ter esta consciência desse amor. Você se sente amado? Talvez você não se sinta muito amado pelas pessoas, mas saiba, você é extremamente amado. E Deus, Jesus, quer se relacionar comigo, com você, como uma noiva especial, que Ele tem um amor realmente surpreendente. Então, talvez por isso, Jesus escolheu uma festa de casamento onde estava acabando a alegria, mas para representar, Jesus veio para restaurar a alegria nessa festa. E haverá um dia, uma grande festa, onde Jesus, como cabeça, como noivo, encontrará a sua igreja como uma noiva. E haverá uma alegria plena, né? Mas essa alegria, essa paz abundante, essa vida abundante já pode ser experimentada aqui, quando a gente tem o encontro com Jesus e onde há essa transformação de um novo nascimento, né? E nascemos para uma vida espiritual e tem plena comunhão com o nosso Deus, com Jesus. Tim Keller fala outra coisa muito importante, que Jesus não veio apenas para ser um exemplo, um bom exemplo para nós. E então Tim Keller fala, ainda bem que não foi para isso que ele veio, porque se fosse como exemplo, o padrão dele é tão elevado que simplesmente nós seríamos esmagados e haveria uma desesperança se nós tentássemos viver a vida, né, como Jesus viveu, porque o padrão dele é inalcançável para um ser humano perdido. Mas ele não veio para ser esse bom exemplo, ele veio para nos salvar. E efetivamente foi o que ele fez, derramando o seu sangue. Então, para todos aqueles que entregarem suas vidas, né, nas mãos de Jesus, aceitando o preço que ele pagou naquela cruz, né, serão salvos, resgatados, transferidos de um reino, né, de trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus veio fazer por mim e por você. Sua vida será transformada
Se você passar a crer que Jesus fez aquele sacrifício naquela cruz, porque te ama de paixão, te ama de uma forma extremamente especial, como um noivo ama a sua noiva, que veio para, de forma substitutiva, assumir o seu lugar, o meu lugar naquela cruz, recebendo a ira de Deus, para que nós pudéssemos receber as bênçãos da sua obediência. Então você é amado por Deus, amado por Jesus. Entenda isso. Viva a cada dia com a consciência desse amor que Jesus tem por você. Assim é possível, né? Nós temos grande estabilidade, mesmo diante de dificuldades que a gente possa estar passando nesse momento, porque a gente vislumbra a grande festa do Cordeiro, onde, né, Jesus como noivo encontrará a sua igreja, encontrará cada um de nós como a noiva, e haverá uma grande festa, as bodas do Cordeiro, né? E nós vemos que a Bíblia já promete, já agora, uma vida abundante, não uma vida sem dificuldade, mas uma vida onde nós teremos a paz com Deus através da salvação que foi propiciada através do sacrifício de Jesus. E teremos a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede toda circunstância, quando nós temos verdadeiramente um Deus Emanuel, Deus conosco, nos ajudando nos problemas, no dia a dia, e não nos livrando aqui nessa terra dos problemas exatamente, mas nos problemas Ele sempre está conosco, nos dando uma paz que realmente o mundo não pode dar, e também uma paz que o mundo não pode tirar, porque essa paz vem de Deus. Então só Deus pode dar. E ninguém pode tirar, nenhum ser humano ou, né, principados e potestades podem tirar a paz que Deus de fato nos concede quando nós temos um encontro com Jesus transformador e nascemos de novo, mas também quando temos a intimidade com Jesus no nosso dia a dia, no encontro diário, num caminhar com Ele. Você já teve esse encontro com Jesus transformador, nascendo de novo, aceitando o preço que Ele pagou naquela cruz? Se você já entregou sua vida a Ele, a próxima pergunta é: você tem tido um encontro com Jesus no seu dia a dia? Jesus tem sido Deus Emanuel, Deus com você, é Deus conosco na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade. Você tem tido esse encontro diário de intimidade com o noivo, que é Jesus? Então essa é a lição de hoje. Como Jesus veio restaurar a alegria, a plena alegria, para pecadores que estavam perdidos. Eu, você, todo ser humano. E haverá um dia onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. E haverá uma paz plena. Não haverá mais dor, sofrimento, né? E esse é o dia da grande festa do Cordeiro, do encontro do noivo com a sua noiva, que é a igreja, mas um encontro individual. Você já entregou sua vida a esse noivo que te ama de paixão e foi capaz desse sacrifício naquela cruz, trocando de lugar comigo e com você, né? Assumindo a ira de Deus naquela cruz, para que nós pudéssemos receber as bênçãos de Deus? Se você ainda não entregou sua vida, a oportunidade é hoje. Que Deus te abençoe.